Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. Aqui quem fala é o Newton e vai ser mais um vídeo aí, pessoal, da série do zero à primeira aprovação em mesa proprietária, tá legal? E eu vou estar gravando aqui, pessoal, o meu dia operacional hoje, tá ligado? Hoje eu vou estar gravando aqui todo o meu dia operacional, tá bom? Então o mercado, pessoal, ele já está aberto, beleza? O mercado já se encontra aí aberto. E a gente vai estar aguardando aqui oportunidades, né? Para a gente estar entrando aí em algum tipo de operação no mercado aí no dia de hoje, tá? O mercado está aberto já, são 10h30, exatamente 10h30 agora. O mercado está oscilando aí nessas regiões. Eu já tenho aqui minhas regiões de preço já marcadas, tá? De M30, eu gosto de estar deixando regiões importantes aqui já marcadas, né? Aqui no gráfico. Aqui também Dow Jones, tá? Já está marcado. Então, pessoal, eu vou estar esperando aí uma oportunidade, tá aparecendo aí bem clara, e eu vou estar voltando aí para poder estar ditando essa operação antes de eu entrar, tá legal? Então, pessoal, voltando aí, vou estar mostrando aqui, recapitulando, tá? As minhas marcações. Então, é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho máxima do dia anterior e tenho aqui mínima do dia anterior já marcadas já no meu gráfico, tá? São os pontos mais importantes dos quais eu consigo visualizar no meu gráfico. Aqui, pessoal, tenho média de 200 período, tá? No gráfico de 30 minutos. Passando por essa região, eu gosto de deixá-la marcada aqui com essa linha vermelha aqui, ó, tá? Para ficar mais visível e não poluído lá no meu gráfico, tá? Aqui, pessoal, eu vejo uma queda muito forte, tá? Vendedora após sair dessa região. Mercado, pessoal, apresenta para a gente aqui, ó, força compradora. Chega em região de média de 200 período, porrada para baixo. Tenta novamente, aqui, ó, porrada para baixo. Aí ele vem buscar preço nessas regiões. Tenta novamente, pessoal, passar dessa região aqui vendedora e toma pancadona aqui para baixo, tá? Com isso, o mercado volta, né? Que está aqui agora nessa região. E se caso o mercado chegar nessas regiões, a gente estiver posicionado, a gente tem que estar ligado ali para poder estar saindo de uma operação, realizando uma parcial, se protegendo, tá? Agindo aí de alguma forma, tá legal? E aqui embaixo, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho uma região muito forte também de compradores, tá? Aonde eu puxo para a minha direita e o preço, né? Há pouco tempo atrás aqui, ele chegou aqui nessa região, tá? De compradores e tomou aí essa porrada aí para cima, tá? Depois disso, eu gosto de ir para o gráfico diário para ver o viés do dia, se ele tem algum viés, um viés comprador, um viés vendedor para este dia. Porém, pessoal, veja que um dia, né, um dia aqui que teve um estouro vendedor, né, muito forte, muito poderoso aqui nessas regiões, né? E o preço, pessoal, ele abre aqui nos dias seguintes e fica embolado, né? Fica embolado nessa região aqui, deixando, pessoal, uma região compradora muito forte em cima e uma região compradora muito forte embaixo, concretizando aqui no gráfico diário, mercado lateralizado, né? Mercado lateralizado. Com isso, pessoal, sei também que o mercado passando por essas regiões de 20 período aqui, ele pode sim buscar esse extremo, tá? Da mesma forma que ganhar preço para baixo. Porém, para baixo está mais difícil, a gente consegue ver isso, né? A gente tem sombras compradoras aqui, o mercado acabou de deixar aqui na abertura, né? A gente consegue ver que o mercado abriu agora às 10h30, mas na abertura total dele, que é a parte da madrugada ali, ele já testou essa região, que é aquela região compradora que eu mostrei para vocês, né? E tomou essa pancada para cima. Então, para baixo, a gente vê que mesmo com o mercado preso nessas regiões, para baixo ele está mais complicado do que para cima, tá? Mas em ambas partes, quanto para cima, quanto para baixo, a gente tem que ficar aí com o nosso alerta ligado, tá? Porque o mercado se encontra lateralizado no gráfico diário. Então, a gente está aí sem um viés no dia de hoje e aqui no gráfico, né, de 30 minutos a gente tem as nossas regiões aí importantes. Então, a gente vai para o gráfico de 2 minutos e espera uma operação mais clara e mais melhorzinha, né, para a gente estar entrando. Aqui o mercado já nos mostra, né, a formação de uma parede compradora, um retorno nessas regiões seria interessante para levar até aquela região de venda ali, tá? Mas é uma operação bem arriscada da qual provavelmente eu não vou fazer. Essa abertura eu estava esperando mais, pessoal, que ela caísse mesmo aqui, ó, e viesse aqui com retorno venda, para ver se a gente conseguia buscar uma vendinha aí até o próximo mês de 200, ou até uma mínima aqui, tá? Mas o mercado, como a gente observou no gráfico diário, ele se encontra bem lateralizado ali
Então, hoje pode também ser um dia aí do mercado mais preso, tá? Então, rapidamente, a gente já passa aqui para Dow Jones, para risco da Dow Jones, tá? Vou estar abrindo aqui para ficar mais visível, para a gente estar fazendo rapidamente essa análise. Aqui eu tenho a máxima do dia marcada e a mínima do dia marcada aqui, como eu fiz ali em Nasdaq, tá? E aqui, pessoal, a gente vê que o mercado ele dá uma pancada vendedora, ele passa por essas regiões aqui, mostrando muita força vendedora, falha de compradores nessas regiões aqui, ó, né? E vendedores agressivando aí essa região. Podem ver que daqui ele também soltou outra pancada aqui para baixo, compradores atuaram, deixou essa região de venda onde vendedores voltou a atuar e jogou esse mercado fortemente para baixo. Aqui é região de briga e o mercado decide, né, essa briga com essa queda aqui, tá? Chegando aqui nessa região, pessoal, a mesma questão que aconteceu ali em Nasdaq, tá? A gente tinha uma região vendedora de sombra, né, muito grande, muito forte aqui, jogando aqui para a nossa direita, pouco tempos atrás, a gente vê que Dow Jones também fez a mesma coisa de Nasdaq, entrou dentro dessa região, né? Entrou aqui dentro dessas regiões, sentiu forças compradoras e explodiu esse mercado para cima, tá? A gente vai passar rapidamente aqui para o gráfico diário para ver se a gente tem aí algum viés no dia de hoje. E aqui a mesma coisa em Dow Jones, em Nasdaq, né? Dow Jones e Nasdaq está muito parecido. Teve esse dia de queda muito forte, uma pancada vendedora aqui muito forte. E os outros dias, os demais dias aí, o mercado se encontra também lateralizado aqui. Uma probabilidade bem grande aí do mercado hoje em Dow Jones também ficar aí lateralizado aí com muitas regiões de briga para cima e regiões de briga para baixo. A gente vê que para cima a gente tem muito problema e a gente vê que para baixo a gente também tem muitos problemas. Então tende muito aí o mercado ficar um dia muito brigado, muito lateralizado. Mas aqui a mesma questão de Dow Jones, a gente tem aqui uma média de 20 períodos, eu gosto de deixar marcada essa média de 20 períodos no gráfico diário com essa linha azul, assim como eu fiz em Nasdaq também, tá? Mas a gente sabe que para cima, até essa região de 20 períodos aqui, é muito mais viável do que o mercado vir buscar mínimas aí, tá? Mas a gente vê, né, como o mercado está em regiões de briga, muito lateralizado, né? A gente pode ter força tanto para cima, também pode ter força tanto para baixo. Então a gente tem que ver o que o mercado vai nos mostrar para a gente reagir de acordo com os grandes players ali, esperando eles atuarem e decidir uma direção. Aqui no gráfico de 30 minutos, pessoal, a gente já consegue observar que o mercado vem agressivando essas regiões, né? E quando chega em regiões que a gente já deixou marcadas essas regiões aqui de preço muito forte, regiões de média de 200, né? A gente claramente já consegue ver aqui, ó, que ele começa, né, a sentir pressão vendedora nessas regiões. Então é isso, pessoal. Aqui no gráfico de 30 minutos, tá? Eu deixo também marcado aqui a minha média de 200 períodos, que com essa minha linha vermelha, essa linha azul aqui é o gráfico lá do diário, tá? O gráfico ali de 20 períodos, e deixa aqui embaixo também a linha azul, marcando ali para mim aonde está a média de 20 períodos do gráfico de 30 minutos, que também é bem importante aí para mim. E aqui claramente a gente já vê, né, pessoal, força vendedora já chegando em regiões ali que a gente já tem marcado um gráfico, vendedores aparecendo. Se caso esse mercado, pessoal, mostrar força vendedora significativa, os compradores vêm para um retorno fraco, tá? Bem suave, tranquilo, e, né, eu consigo sim estar entrando aqui, ó, tá? Para uma venda, buscar um fundo aqui, ó, ou ter um novo fundo aqui, tá? Eu consigo estar realizando uma operação assim. E também, pessoal, outra questão, né? Outro cenário aqui que eu consigo é o seguinte: aqui a gente vê uma parede compradora muito formada, muito bonita aqui, tá? Porém, a gente vê que o mercado chega em regiões de venda e sente pressão vendedora, né? Com isso, o que eu consigo ver, pessoal? Um retorno saudável, tá? Compradores agindo, e quando acontecer de compradores ativarem essa ordem e eles falharem, tá? Eles não conseguirem dar continuidade aqui nesse retorno, tá? Eles não conseguirem dar continuidade nesse retorno, tá? Vou desenhar um cenário aqui, mais ou menos, para a gente ter uma noção. Aqui ele teria que dar continuidade, né? Após o retorno. Se caso ele não der continuidade, falhar nesse retorno, eu entro para a venda buscando o mínimo, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Isso aí serve tanto para a Nasdaq enquanto para Dow Jones, tá? Aqui a gente vê em Dow Jones e provavelmente Nasdaq também está acontecendo aí a mesma coisa. Tá vendo? Chega em regiões aqui, aqui já mostrou até uma força vendedora muito mais significativa do que o próprio Dow Jones. A gente vê a parede compradora, a gente vê um retorno aqui muito forte e a gente vê que esse retorno forte foi vendedores atuando muito forte
em regiões aqui, ó, regiões de M30, onde eu deixei marcado regiões de alto interesse vendedor. E a gente vê que realmente vendedores aparecem agressivando muito forte essa região, tá? Aqui neste caso, pessoal, se compradores ativam aqui e falham, eu espero uma oportunidade aqui e pego a venda também para novas mínimas, tá? Ou caso em Nasdaq aqui que está um cenário um pouco diferente ali de Dow Jones devido a essa força que já iniciou, né? É esperar essa parede se concretizar, melhor ainda se romper, né? Essa região aqui, ó, de interesse comprador, tá? Vendedores conseguirem romper aqui essa região, tá? Vamos botar de preto aqui para ficar mais visível, né? Eles vinham aqui para cá, ó, romper essa região aqui, ó, tá? Ó, região compradora, os vendedores conseguirem romper essa região, voltar aqui para um retorno saudável, deixar um evento claro aqui, para a gente buscar essas mínimas ou novas mínimas aqui também vendido a favor de toda essa região vendedora, de todo esse contexto aí que eu acabei dizendo aqui, tá? Aqui em Nasdaq, em Dow Jones aqui é a mesma coisa, mas em Dow Jones ficaria melhor que um cenário de falha no retorno, tá? Os compradores atuarem nessa região, nessas regiões aqui, tá? Compradores atuarem nessas regiões e vendedores agressivar aqui, ó, essas regiões aqui para a gente estar vendendo, tá? Então ficaria bem interessante. A gente tem um cenário tanto para Dow Jones e um cenário tanto aí para Nasdaq. Então vou estar deixando os dois ativos aqui e vou estar observando, esperando essas oportunidades ficarem bem claras aí para mim também. E lembrando, pessoal, que aqui em Dow Jones também tem essa tal oportunidade de compra, tá? Mas eu fico um pouco desconfortável devido a estar muito próximo aí de regiões vendedoras, tá? Mas nada também que anula, né? Anula 100%, né? Uma compra, tá? Nessas regiões, diferente, né? De Nasdaq. Nasdaq eu já não gosto de uma com essas regiões. Dow Jones fica melhor, mas o cenário melhor para tanto para um quanto para o outro, como eu disse, é o cenário na ponta vendedora, tá? Pelo que o mercado já vem nos apresentando aí. Então, pessoal, eu vou estar aqui observando o mercado e assim que trazer aí, né, o mercado nos deixar aí uma oportunidade bem clara, eu vou estar voltando aqui antes de estar entrando na operação, para a gente estar ditando e conduzindo essa operação aí juntos, tá legal? Então, já já a gente está voltando aí, beleza, meus irmãos? Então, voltando aí, meus irmãos, a gente consegue estar observando aqui o seguinte, pessoal, olha só para vocês verem, vem comigo. Aqui a gente estava esperando, né, como a gente tinha deixado isso bem claro, né, essa parede vendedora, tá? Melhor cenário, rompendo essa mínima, e isso aconteceu. O mercado vem para um retorno, começa um retorno muito bom, né? Começa aqui um retorno muito bom, aí ele já começa um retorno aqui razoavelmente bom, porém, olha o tamanho desse candle, pessoal. Ele já entregou aqui, pessoal, olha para vocês verem, a maioria dessa parede vendedora já foi eliminada, tá? Como vocês podem observar, ó, o vendedor já está mostrando para a gente que eles não estão dominando, né, 100% aí neste momento, certo? Do mesmo jeito que cai, sobe, ó, um candle, dois candle, três candle, foi essa queda. Um candle, dois candle, três candle, eles eliminaram praticamente a queda inteira aqui também, tá vendo? Praticamente inteira essa queda aqui, ó, foi eliminada. Então, para me vender, pessoal, para me vender, tem que aparecer vendedores aqui, ó, significativamente forte, vendedores fortes aqui, bonito. Aí sim eu consigo tá entrando vendido, colocando meu stop nessa região, para a gente estar buscando aí mínimas, tá? Mínimo aqui nessa região de parcial e ver que se a gente consegue levar o restante em mínimos ali mais baixo. Aqui em Dow Jones é a mesma coisa, tem que aparecer vendedores aqui, ó, significativamente forte, tá? Vendedores fortes aqui para a gente estar entrando vendido, caso contrário não tem venda, tá? Então a gente vai estar aí, continuar aí observando e esperando aí uma oportunidade. Caso isso não aconteça, essas paredes compradoras se concretizem cada vez mais forte aqui, a gente espera um retorno para ver se a gente leva esse candle, esse trade, né? A gente espera um retorno para ver se a gente leva aí até essa máxima aqui de região de vendedores, tá? E a gente vê que compradores realmente, né, estão bem fortes aí, ó, estão agressivando novamente essas regiões, tá? Mas aqui é regiões aqui é de máxima, né? Máxima a gente nunca compra, tá chegando em máxima aqui de regiões, tanto um quanto o outro. Então, se isso se concretizar do jeito que parece que vai, né, se concretizar, a gente espera um retorno aqui e ver como que vai ser esse retorno para ver se a gente compra
ou se vai acontecer aquela falha no retorno que eu já estava esperando desde o início, tá? Tanto em um quanto no outro, para a gente entrar vendido e ir buscando essas minis a favor desse vendedor, tá? Mas como a gente disse, né, pessoal, a gente viu ali, né, aqui, ó, no gráfico diário, que é uma região aqui, pessoal, depois desse skin do vendedor, muito gigante. Olha só para você ver, ficou um dia nessa região, segundo dia nessa região, terceiro dia nessa região, quarto dia nessa região, quinto dia ele tentou pegar preços mais baixos, tomou porrada para cima e voltou para a mesma região de briga. Então, querendo ou não, a gente está numa região aqui, ó, de muita briga, né, pessoal, tanto briga ali de compradores e briga ali de vendedores, tá? A gente vê briga aqui, ó, dos dois lados, tá? Dos dois lados, tanto em um quanto em outro. Então, a gente tem que ficar bem esperto, bem ligado nessas questões aí. Aqui em cima a gente também tem a média de 20 períodos, né, que é dentro daquela região que a gente tem marcado ali. Então, qualquer tipo de operação, pessoal, que eu for fazer aqui no dia de hoje, eu tenho que ficar com o meu alerta, né? Com o meu alerta ali, ó, já ligado, ligadaço mesmo, tanto em um quanto em outro, 100% do alerta ligado aí, porque é complicado. Hoje é um dia, tá? Ontem também, esses dias, na verdade, aí foi dias que o mercado ficou bem brigado, tanto para cima quanto para baixo, devido a essas regiões de interesse comprador e interesse vendedor, também ali bem ali apertado, né? Bem próximo de um do outro ali. Então tende o mercado a ficar, né, brigando para um lado, brigando para o outro, e a gente ficar bem veaco aí, bem esperto, né, pessoal, em relação a isso, para a gente não sair fazendo besteira. Olha o mercado agressivando, essas regiões com muita força, tá vendo? Com muita força aqui, ó, né? Aqui é regiões também que a gente sabe que tem muito estoque de quem vendeu, né? Quem está vendido nessas regiões aqui tem de colocar estoque nessas regiões. E se o mercado vem e passa por essas regiões, ele tende a buscar preços mais altos e dar aquelas explosão, né, pessoal? Pegando essas ordens de stop que fica nessa região, que são ordens de compra, né? Então, se o mercado conseguir passar por essas regiões, aqui, pessoal, é a média de 20, ó, marcado, tá? E ele volta aqui para dentro dessas regiões, pessoal, deixando um candle bonito, a gente consegue comprar e levar até a máxima, porque a gente está basicamente aí dentro de regiões onde vendedores tendem a aparecer, tanto em um quanto em outro, tá? Tanto em Nasdaq quanto em Dow Jones. Então, vamos estar observando e esperando aí, tá? Esses movimentos se concretizar, ficar mais nítido para a gente estar operando aí, tá legal? Já dando oportunidade, eu estou voltando aí de novo. Então, voltando aí, meus irmãos, é o seguinte, aqui já aconteceu, né, o retorno, tá? Aquele retorno de compra, porém esse retorno aconteceu um pouco forte, tá, ao meu ver, e perto aqui, né, na cara aqui de média de 200 períodos, essa média preta minha aqui, ó, tá, aqui no gráfico de 2 minutos, ela representa a média de 15 períodos, ó, de 200 períodos do gráfico de 15 minutos, tá? Então, não muito bom, tá? Essa operação, ela pode dar muito certo aqui, mas não gosto, tá? Prefiro venda nessas regiões. Essa compra, eu estaria fazendo essa compra dentro dessa região aqui, vendedora, muito forte, com média de 200 períodos dos 15 minutos, média de 20 períodos do lado diário e média de 200 períodos lá do gráfico de 30 minutos. Então, uma força significativa vendedora forte, que é o que me interessa. Aqui em Dow Jones, pessoal, a gente vê vendedores, né, agressivando muito forte, um retorno muito forte. Eles ativam aqui, ó, essas compras, né, de quem estava esperando esse retorno. A gente vê essa ativação bem clara aqui. E o melhor cenário aqui em Dow Jones é ele agressivar mais essas regiões aqui, tá? Falhar nessas regiões aqui e vendedores aparecer muito forte aqui para a gente estar vendendo, buscando essas mínimas aqui, tanto em Nasdaq quanto em Dow Jones. Estou esperando força vendedora, tá? Aqui eu vou estar entrando dentro de regiões, então, nesse caso, eu prefiro o Dow Jones devido a isso, tá? Tá fora dessa região, tá? Então, eu prefiro essa venda do que uma venda aqui com vendedores fortes, tá? Mas ambas as operações são operações, ao meu ver, muito boas. Então, vou estar aguardando para ver qual ativo aí vai estar nos entregando, tá? Para a gente estar se posicionando no nosso primeiro trade aí do dia de hoje. Deixa eu ver o risco aqui, como que tá. Tá bem pesado, né, pessoal? 60 pontos, só esse movimento aqui. Tá bem volátil, né? A gente vê que tá uma volatilidade bem grande aí. Vamos ver aqui também, ó, 40 pontos, tá bem volátil, né? Mas a gente vai estar observando aí e vamos ver o que vai estar acontecendo. Eu estou deixando aqui meus lotes já
preparados, tá? Como está bem volátil aí, eu tenho que entrar de acordo, se caso eu for entrar, tá? Mas pontuação muito alta e eu não gosto de estar realizando operações assim com risco muito grande não, tá? Mas por enquanto eu vou estar deixando aqui engatilhado para a gente ver como que vai estar aí. O mercado vai agir aí, tá? Eu vou estar deixando aqui engatilhado nos meus lotes. Vamos ver o que o mercado nos apresenta aí. Ver aqui, os vendedores nessa região seria muito interessante, como a gente estava dizendo, né? Eles agressivar aqui, ó, tá? Agressivar, próximo candle abrir, ele vir testar essa máxima de novo e falhar. Na falha, os vendedores vai voltar. Eu consigo estar no meu stop inicial, né? Consigo estar entrando na operação, que meu stop inicial seria aqui, mas com essa volta se concretizando, eu não preciso deixar o stop, eu já posso iniciar com ele com 50% de corte já, né? Então, ele voltando aqui para dentro seria interessante. E Nasdaq e Dow Jones está acontecendo a mesma coisa. Dow Jones, se ele volta aqui para dentro, eu consigo estar fazendo essa operação com o meu stop aqui em cima. Tá? Então, vamos ver aí. Então, pessoal, acho que eu vou estar optando aqui, ó, para pegar Dow Jones, tá? Vamos esperar ele agressivar mais um pouco. Essa é a falha do retorno. Para me estar posicionando aqui uma ordem de venda. Vou estar buscando essas mínimas aí, tá? Ó, aqui ele já está até ativando, pessoal. Acho que não vai dar tempo de eu estar posicionando. Vamos ver, porque seria melhor ele agressivar um pouco mais essa região de compra aqui, tá? E falhar. Vamos ver como que ele vai estar agindo. Se ele agressivo um pouco mais aqui, ficaria melhor. Tá? Ficaria bem melhor aí para ele estar entrando. Então, vou estar aguardando um pouco mais, por mais que essa operação ela pode até dar muito bom, passar aqui, não dá tempo da gente estar entrando. Mas eu prefiro esperar um pouco aí, tá? O mercado está em região de briga, região ali de mercado lateralizado, dá muitos sinais e ativações aí da onde não vai, né? Ativa e volta briga, ativa, volta briga. Então a gente tem que ficar bem com bastante cautela quando o mercado está bem lateralizado assim, né? Vou dar uma rápida olhada aqui no gráfico de 30 minutos. A gente vê que a gente vai estar entrando aqui dentro de um candle, né? De um candle aqui, ó, comprador, onde ele bateu nessas regiões aqui, bum, explodiu. Então, cautela é o que a gente precisa mesmo. Então, vamos esperar mais um pouco, tá? Mercado agressivando, parece que ele vai, né? Mas prefiro estar aguardando aí, filtrando, não vou estar entrando nessa operação por enquanto. Então, vamos deixar aí o mercado desenrolar para a gente ver o que vai acontecer aí. Observar, está aguardando aí. O mercado voltando a agressivar, tá vendo? Que era aquele risco, né, de ele ativar essas vendas aqui nessa região, o comprador aparecer de novo. E olha o comprador aparecendo. Olha aqui Nasdaq, ativou, comprador aparecendo. Só que Nasdaq aqui não tinha compra, né? Região muito ruim aqui para a venda, né? Região aqui muito ruim de venda, muitos problemas embaixo. Agora aqui em Dow Jones já começou a ficar melhor. Em Dow Jones já vou colocar uma ordem de venda pendente, tá? Na eliminação aqui, ó, desse candle comprador, porque agora fica melhor, né? Ele ativa, as vendas não vai, o comprador aparece, tenta explodir, né? Uma força compradora muito forte, que chega em regiões aqui de venda e toma porrada aí para baixo. Vamos ver se isso vai se concretizar. Se concretizar, ele ativa a nossa ordem e a gente vai conduzindo aí da melhor forma. Ele está agressivando bem forte, a pontuação ele deu uma diminuída um pouco, ficou bem melhor, né? Bem melhor ali. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar um lote mais certo. 53, exatamente isso. O comprador está tentando aí, né? Agressivar essas ordens aí. Vou deixar aqui posicionado. Mas com de olho, se compradores continuam agressivando aí dessa forma, eu tiro a minha ordem de venda daquela região. Tá? Do jeito que ele está agressivando aí, provavelmente eu já vou estar tirando essa ordem de venda. Então, ordem de venda já tirada desse mercado, já tirada.
E fica aquela questão, né, pessoal? A gente evita um stop, certo? Aqui eu ia, que né, estava querendo aquela venda, estava uma venda bonita, favor dessas regiões, favor de movimento muito forte vendedor, contudo aí vou buscar uma nova mínima, né? Um mínimo aqui, ó, tá? Mas a gente espera, né, essa volta para dentro deste candle, a gente queria uma agressividade mais poderosa nessas regiões, e a falha. Isso não aconteceu, então a gente tirou a nossa ordem, né? A gente não posicionou, né, nossa ordem aqui, evitando, né, aquela venda. Então evitamos essa venda, consequentemente evitamos também esse stop, tá? Claro que provavelmente aqui a gente não tomaria um stop cheio, porque ele ativa a nossa ordem fechando bonito e volta, começa a voltar, né? Aos poucos aqui a gente já estaria encurtando o nosso stop pela metade, aqui perto de média de 20, né? Mas a gente tomaria aí um stop até a média de 20 aqui no mínimo, tá? Então a gente consegue evitar um stop por estar sabendo que a gente está em regiões complicadas, né? O preço se encontra em regiões de mil, olha o gráfico diário, sem direção nenhuma, né? A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 dias que o mercado está brigando aqui, ó, depois dessa queda. Então, para ele sair dessa região, ele precisa de muita força, né? E vamos ver para que lado, né, o mercado vai querer sair. Então, se a gente não tem coisa clara, né, um evento claro, um movimento claro, a gente não entra. Aqui em Dow Jones e Nasdaq também, né? Aquela venda que também era uma venda bem ruim, então por isso que a gente tinha escolhido Dow Jones, né? A gente tinha escolhido aqui o Dow Jones e não o Nasdaq. A gente vê que o Nasdaq concretizou aqui uma compra, né? Eu chegando ali próximas regiões de M30. E ó, essa é a região de sombra, região de venda aqui onde o vendedor explodiu. Então, aqui também é um ponto de região muito forte. Também concretiza com 50%, né, pessoal, desse movimento vendedor. É um ponto de atenção muito forte ali. E o preço está chegando lá, ó, forte. Então aqui já se concretiza, pessoal, que é em Nasdaq, né? A gente tem que esperar agora, de certeza, um retorno para a gente comprar. Dow Jones também está indo no mesmo caminho, a gente já evitou um stop. Então a gente já fica positivo no dia só de estar evitando um stop. Isso é muito importante, né? A gente recapitular isso. Então vamos estar esperando, tá, pessoal, agora o retorno. Esse retorno acontecendo bonito. Eu vou estar me posicionando na compra. Em Dow Jones, por enquanto, não faço nada. Nasdaq também não faço nada. Porém, Nasdaq é o melhor ativo no momento que está esperando uma compra para vir buscar essas máximas aqui, tá? Então, vamos estar aguardando e essas oportunidades aparecendo aí, a gente já está voltando para estar ditando essa operação aí, tá legal? Então, pessoal, a gente consegue observar que o preço está com bastante dificuldade, né, de estar passando aqui nessas regiões, ó, deixando cada vez sombras mais altas e mais fortes. A gente vê vendedores atuando aqui, ó. Então, me deu uma oportunidade bonita aqui de venda. Eu vou estar entrando, tá? Vendido nessas regiões com cautela, tá? Em Dow Jones também está acontecendo a mesma questão. Nessas regiões seria mais interessante. Então, a gente vai ver se vai dar para a gente aí oportunidade de estar entrando, tá? Essa ponta vendedora, a gente vê que está com bastante força, né? Compradora, mas bastante rejeição, né? De compradores aí nessa região. Eu já vou estar medindo aqui o meu stop, 25 pontos aproximadamente, tá? Está já deixando aqui engatilhado, descendo aí o padrão que a gente precisa, a gente entra. O de onde está bem mais pesado ali, né? Está aí esperando aí. Vamos aguardar mais um pouco. Compradores agressivando, fortes essas regiões, muito importante isso. Gráfico de 1 minuto a gente também vê claramente, né? Essa rejeição nessa região. Ó, isso aqui é importante. Preço mais alto, né? O que vai acontecer aí? Eu quero essa falha desse retorno para a gente estar entrando aí vendido. E como que esse Kimbo vai reagir aí? Gráfico de 5 minutos. Nada de uns 30. Olha como que ele chega, pessoal, na região. Olha, já tinha marcado essa região antes. Quando o preço chega na região, era porrada que ele toma.
tá? Aqui no meu gráfico de 2 minutos, como que ele vai fechar, se ele vai dar para a gente a oportunidade de entrada. Sentindo pressão na conta compradora. Sentindo pressão na conta compradora. Mercado em regiões de preço no gráfico diário, igual a gente viu aqui, e ele ainda se encontra, é bem mais complicadinho, né? Só operando regiões de briga, né? Mais complicado mesmo. O gráfico diário também vem da Jones, né? Mesmo critério, né? Região de briga, o preço não sai. Se o mercado não nos der oportunidade, a gente fecha aí o nosso dia no 0 a 0 mesmo, tá? Em Dow Jones está querendo vir uma oportunidade, mas oportunidade bem arriscadas ainda. Olha como é que o preço fica lateralizado, né? Não sai da região, tá vendo? Caso, né? Vamos aguardar aí o Nasdaq está querendo vir com uma oportunidade boa. É o seguinte, se o Nasdaq fechar esse candle vendedor, falta 20 segundos, um candle vendedor sólido, cheio, bonito, completo aqui nessa região, eu vou esperar o próximo candle abrir, ele vir para cima, tá? Para dentro desse candle, falhar, e na volta dele eu posiciono uma ordem, tá? Porque é uma operação bem arriscada aí. Ele já fechou, deixando uma sombra na parte de baixo da qual já não ficou muito interessante. Mesma coisa da Dow Jones. Então, para mim entrar aqui, esse mercado tinha que testar novamente essas máximas, para aí sim eu estar posicionando uma ordem de venda, tá? Caso isso não aconteça, eu posso esperar que Dow Jones, o rompimento, tá? Desse fundo, a volta, para a gente entrar. Aqui eu tenho que esperar muita coisa para mim entrar, tem que ser romper isso aqui tudo, para mim entrar nessas regiões, os melhores cenários, né? Mas aqui está bem arriscado aí, tentando no vendido. A gente tem força demais na parte de cima e força demais na parte de baixo. Aí o preço fica nessa briga, você entra no meio disso, é complicado. Esperar aí para ver se o mercado vai entregar alguma coisa para a gente. Continuar avaliando ali, guardando. Agressivando nessas vendas. Teria entrado se esse Kindle aqui tivesse fechado cheio, tá? Do jeito que eu tinha explicado antes. Ele voltado, falhado, aí eu posicionava a ordem de venda. Agora, como ele fechou com pressão compradora, que isso aqui é uma pressão compradora, e esse comprador fechado no finalzinho do Kindle, tá? Eu preferi estar evitando que a gente tivesse entrado, a gente já estaria aqui já praticamente no 0 a 0, mas eu evitei a entrada e a gente espera o melhor momento acontecer. E se não acontecer, a gente fecha no 0 a 0, beleza? E pessoal, é o seguinte, a gente vê que vendedores concretizou, né, aquela análise que a gente teve ali, né? Só não concretizou a nossa entrada, tá? Os critérios de fechar um candle sólido, porém vendedores agressivos, tá? Já tinha entregado aqui parcial dessa operação de venda, nessa quebra, dessa falha, né? Essa falha do retorno. Aqui ele está concretizando uma quebra de estrutura, tá? Porém, a gente está com muito problema nessas regiões de baixo. Temos média de 20, média de 200 período dos 15, média de 20 do diário, média de 200 lá dos 30 e toda essa região aqui de baixo. Então, aqui, pessoal, se ele nos apresenta, tá, uma força compradora significativa aqui, ó, bem forte, eu entro para compra, tá? Vou buscar a máxima lá em cima. Talvez uma parcial por essa região, proteção. Vamos ver o que o mercado vai nos desenrolar aí para a gente aí. Gráfico de 5 minutos, a gente vê que o mercado vem aqui com retorno, né? Essa máxima compradora aqui, e ele vem com retorno perto de todas aquelas regiões ali de interesse, tá? Ó, então a gente aguarda aqui uma possível entrada aí na ponta compradora. A ponta vendedora ele entregou, né, aquele take que a gente acabou não entrando por não cumprir todos os critérios. Mas mercado que a gente vê que tem briga para um lado e briga para o outro, é dessa forma mesmo, tem que fazer, né?
Vamos aguardar isso aqui, ó. Acontecer nessas regiões aí, tá? Se não acontecer, ok também. Mercado explodindo aí, né? De venda, indo embora. Vamos aguardar. Dow Jones também, né? Dow Jones também concretizando aquela venda, explodindo aí, bonito. Vamos aguardar mais um pouco, tá legal? Aqui, pessoal, eu já retirei aquela região que eu tinha marcada, tá? Para ficar mais visível aí, a gente sabe que essa região toda aqui é uma região de muito interesse, né? Interesse de vendedor. Então a gente vai estar esperando aqui essas regiões, o que vai acontecer, a gente está agindo. E aqui em Dow Jones eu estou esperando um retorno para a gente vender com um retorno melhor agora, tá? Aqui ele vem com a parede vendedora, um retorno, rompeu essa mínima. Esse é o melhor retorno, no meu ver, para a gente estar entrando. Vamos ver se ele vai estar entregando esse retorno. A gente está pegando aí o nosso primeiro trade aí, tá? A gente está aí com o mercado aberto desde 10h30. Agora já são aqui, ó, 11h39. A gente está só observando, né? A gente não fez nenhum trade ainda. A gente evitou aqui, né? Aquela venda. O mercado explodiu ali para cima, né? A gente sabia dos perigos que tinha aqui. Evitamos o trade. Então, até então foi isso, né? A gente também tinha aquela venda, né? Aqui, certo? Essa vendinha aqui que o mercado explodiu. Porém, não cumpriu todos os critérios, que era fechar um candle bonito aqui, vendedor, né? Por ele não ter fechado um candle vendedor aqui, para a gente posicionar nossa ordem após o outro candle subir, a gente não entrou. Então, teria sido 2 trades mais evitados, né, que a gente não entrou. Estou esperando agora o retorno em ambos os mercados, tá? O critério da compra que eu estava falando era nessa região, como não aconteceu, tá? Não tem mais compra por enquanto. Não sei que o mercado nos mostre ao contrário aí, mas até então é um retorno para a venda, tá? Vamos aguardar e por enquanto ainda ele não entregou, tá? Então, vou estar cortando o vídeo agora, vou deixar rolando aí para a gente estar acompanhando junto. Vamos aguardando que o pessoal força compradora muito forte aparecendo, né? Aparecendo aí dentro do mercado. A gente tem que ficar de olho nesse retorno. E aqui a gente vê, ó, que a região de sombra, né, os compradores atuaram forte e eles sentindo pressão ali novamente. Aqui é uma coisa, é um gráfico aqui do Dow Jones, região de sombra, os compradores apareceram forte, eles apareceram de novo. Tipo de lateralização, então a gente vai ficar bem beato aí, né? Vamos ver como que ele vai agir nessas regiões. Ele está chamando lindamente uma compra, né, pessoal? Em Nasdaq, o problema é esses BO que a gente tem aqui, né? Estamos de olho na venda, hein? Vamos ver como que vai concretizar aí. O Dow Jones não vai dar nem tempo da gente entrar, tá? Seria melhor o próximo candle, esse candle de ativação aqui, ó, tá acontecendo, ele ter testado um pouco mais essas regiões para depois vir cair para a gente posicionar a ordem. Daquele jeito ele não fica interessante. Aqui no Nasdaq não está dando oportunidade, está com cara de aquelas falhas, né, que ativa e não dá continuidade. Vamos ver como que vai agir, e como que eles vão estar agindo aí. O Jones ativando as ordens de venda aqui, ó, com bastante força. Nasdaq também veio com muita força, mas sem ponto de entrada. Resta ficar
observando mesmo aí, tem que fazer por enquanto, né? É o seguinte, pessoal, quero ver se esses vendedores vão falhar mesmo aqui nessas regiões, tá? Essa falha aqui de retorno é bem interessante também. O risco bem elevado, né, o risco, mas vamos estar analisando aí. Vai agir nessas regiões aí. Outras também interessante também. A gente tem aqui regiões aqui de média de 20, os compradores estão agindo, está pegando uma possível compra e saindo em massa. 7, vamos ver como vai estar essa falha de retorno, está bem interessante. Bem interessante. Ótimo. Ação contra a tendência. A gente vê aqui, ó, que deixa aqui, ó, começa, né, a se formar uma região aqui interessante. Isso aqui é uma região interessante, essa região sombra. Região sombra. Então vamos aguardar a esquina fechar. A gente vê o que dá para a gente fazer. Seria interessante. Sim. Sentindo pressão vendedora, normal, sentindo pressão vendedora, tanto como sentindo pressão compradora também, né? Regiões que a gente se encontra em região de muita briga, né, pessoal? Seria aqui, formou uma região compradora bem bonita, gráfico de 30 minutos, né? Vai estar observando mais de perto agora e ver como que esse candle vai fechar. É uma operação de alto risco, então está entrando aí um pouco mais leve, se caso concretizar a entrada. A minha entrar no mesmo critério, se eu fechar forte, próximo candle voltar para dentro um pouco, posicionar minha ordem, caso contrário não tem como entrar. Tá indo para cima, ele está vindo para baixo primeiro. Tá? Eu tirei ele que está descendo aqui, ó. Abrir e buscar essas regiões aqui para me posicionar minha compra. Como ele já vai direto, não tem como eu entrar. Mesma coisa em Nasdaq aqui. Mas Nasdaq aqui continua 100% a minha análise aí ainda, tá bem mais propícia para venda. Dow Jones está acontecendo, o que a gente estava esperando, mas não deu a oportunidade da gente estar entrando. Esse Nasdaq, como que ele vai agir nessa região, tá de olho aqui, ó, na nossa entrada. 36 pontos. Observando essas regiões vai ficando mais interessante. E também a mesma questão, pessoal. Formando aqui, ó, regiões aqui muito fortes. Os compradores gostaram, né, dessa região aqui. Isso mesmo, já estava de olho aqui em uma compra e não em uma venda mais nesse esquema. Tá? Mas bem arriscado aqui, a gente já estaria no 0 a 0. Mas como ele não deu oportunidade de entrada, a gente vai estar vendo o que o mercado vai estar nos apresentando. Interessante, né? A gente vai estar vendo o que a gente vai fazer.
posicionando aqui uma ordem de venda. Essa região, a eliminação desse candle. Melhor seria se ele viesse também testar essas máximas antes de nos ativar. Aqui na Nasdaq também está acontecendo a mesma questão. Pegou o preço mais alto, não deu continuidade. Se testa média de 20 aqui, por exemplo, vai ficar muito bom aí também. Mais interessante, o Dow Jones também ficando mais interessante. Vamos ver o que vai acontecer nessas regiões aqui. Ajustando aqui a minha entrada, se caso o mercado dá essa oportunidade, né? Aqui em Dow Jones a gente vê, pessoal, que ativou, né? Teria ativado. É interessante a gente, às vezes, esperar esse retorno para dentro, para depois a gente posicionar, devido a todo esse cenário aqui. Mesma coisa aqui. Vendido em Nasdaq. Já posicionado. Mais leve devido ao risco, né? Já vai pegar o nosso risco de retorno. Gerenciando esse trade, tá? Chega nessa região e sente pressão. Comprador, isso aqui já não é bom pra gente, então vamos ficar bem de olho aí. O mercado já voltando, tá vendo? Ativa a nossa ordem bonita, vai a nosso favor e volta, isso não é interessante. Mas é importante a gente esperar o fechamento do candle para a gente agir. Vamos aguardar. E o que o mercado nos mostra aí. A ativação de nível ficou bem nítido, né? É ativo aqui nossa ordem bonita e não dá aí continuidade. Então, pelo gráfico de minuto eu já consigo estar protegido aqui um pouco. Vamos ver o que ele vai nos apresentar aí. Essa ativação não é uma ativação boa, pessoal. Ativa bonito e volta, né? Porrada aqui muito forte. É normal, a gente está em um mercado típico de lateralização, né? O mercado chegando aqui, ó, nessas regiões parcial. Tá? Eu posso fazer parcial, vou me proteger ele até um 0 a 0 aí. Ó, sentindo pressão novamente, se a gente vê que esse candle ele faz a mesma questão que o primeiro fez, a gente sai até do trade, tá? A gente se protege no 0 a 0, sai do trade, a gente vê o que a gente vai fazer aí. Ó, o mercado agressivo vai nessa região que o mercado, né, a gente precisa de força vendedora, bastante força vendedora, para estar passando essas regiões aí. Não é interessante esse candle voltar mais. Ó, tá voltando, então a gente já se protege, enfim, não tem porquê ficar segurando esse trade mais não. Ele passa dessa região, nesse momento, entrega o nosso take ou nos tira, tá? Região de muita briga, muito problema assim. Não é interessante a gente ficar segurando um trade desse, não. Tá vendo? Ó, ativa uma vez não vai, ativa pela segunda vez de novo e não vai. Provavelmente no 0 a 0 a gente vai estar saindo mesmo. Ó, 0 a 0, tá vendo? Saímos aí no 0 a 0. O mercado tenta e não consegue ganhar essas regiões. Então a gente sai fora do trade. Não tem por que a gente ficar no meio dessa briga, né? A gente está protegendo aí. Saímos aí no 0 a 0. O mercado brigando demais aqui nessas regiões. Não consegue passar. Então a gente continuar aí aguardando, esperando uma oportunidade mais clara aí. Não entregou, tá? Parcial seria nessas regiões de sombra. A gente está fazendo, ele entregou. Então, a gente vê ali que ele ficou próximo, colado ali com o nosso 1 para 1, risco de 1 para 1, mas não é região de parcial, a gente não tem que fazer, a gente só se protege. A gente se protegeu porque a gente viu que ele ativou uma vez e não foi, tentou novamente muito forte e não foi. Não tem um porquê a gente ficar segurando esse stop lá em cima. Tá? Probabilidade grande dele lá em cima. Pode até sair lá embaixo, mas tinha probabilidade de lá em cima do nosso stop, então por isso a minha proteção de 0 a 0.
deixar aqui para vocês verem. Vamos ver o que o mercado vai fazer agora. Tá vendo? Tirou a gente no 0 a 0. E agora agressivando forte aí novamente. Vamos ver se vai ter força agora para passar. Não tem problema, a gente não está no trade, mas a gente fez o correto. Tentou uma, não foi. Tentou duas, não foi. Região de briga. Proteger. Então é isso. O Dow Jones está acontecendo, né? Ativou aqui uma vez, não foi. Ativou duas, não foi. Teria um exercício 0 a 0 também. E agora ele está tentando agressivar novamente. Provavelmente eu vou estar fechando aí na sexta-feira. Vamos ver como que ele vai finalizar. Esse candle aqui. Está entrando, claro. Mas a gente vai estar acompanhando aí só para a gente ver aí como vai estar sendo esse fechamento aí. Acabou entregando, né, pessoal? Essa região aí de parcial, ó. Tá no 2 para 1 já. Entregou parcial aí, mas a gente se protegeu no momento correto aqui. Depois o mercado acabou indo na região de briga. E a briga aí, a vencedora foi para baixo, né? Os vendedores atuaram aí mais fortes. Mas a gente saiu aí na hora correta, tá? E como que ele vai estar agindo nessa região? 5 minutos fica bem mais claro agora. Uma quebra de estrutura. Isso a gente pode estar esperando aí um retorno aqui, ó. A gente está vendido novamente. Está acompanhando só esse movimento, caso não aconteça, finaliza aí o dinheiro, tá? Voltando aí, pessoal, a gente está esperando, né? Estou esperando aí esse retorno, tá? A minha última operação, provavelmente, tá? Caso eu entre. E se eu não entrar, não concretizar a entrada, eu vou estar finalizando aí esse time, tá? Finalizando o dia, se caso não concretizar essa entrada aí. Vamos ver como que vai estar reagindo o preço, tá? Estou observando tanto Nasdaq quanto Dow Jones. A gente já de cara já viu um retorno aqui muito desproporcional, gigantesco, né? Está observando. Já voltando muito forte, mas aqui tem regiões aqui, ó, de médias, né? Forte de vendedor. Esse preço vai agir. O retorno já foi, né? Já não tem mais retorno. O preço volta aqui muito forte. Dow Jones, a mesma coisa. E como que ele vai estar agindo aqui? Ainda falta aqui, ó, 15 segundos ainda, tendo fechado. Tinha pressão vendedora, normal, né? Essas regiões. Atento aí. Possível vendimento. Se ele vai para cima, ó, comigo. Aqui, ó, testa média de 20. Vendedores, dois preço para baixo, eu vendo. Mesma coisa aqui. Vamos ver como que vai estar agindo aí. Um quinto muito forte, no comprador ali. Esperar então aqui. Ver como que ele vai estar agindo. Coisa. Coisa. Uma coisa aqui, tá? Quanto no outro. Posicionado. Última entrada aí, tá? Já posicionado em Nasdaq. Tá? Mais ele testa essas regiões aqui de média, melhor vai ficando para mim, tá? Tá voltando bonito. Tá entrando, posicionando mais uma ordem também. Aqui tem Dow Jones.
O Dow Jones está entrando ali bem mais leve. Nós acione nossas ordens aí. Importância de deixar o Kindle testar novas máximas novamente para ver se realmente os vendedores estão interessados nessas ordens. Assim, está melhorando um pouco aqui, ó. Então, você viu aqui também. Então, bem inclinado no crescimento, então bem consideravelmente bem forte aí no comprador, tá? A gente anula, tá? Essas ordens que a gente poderia estar aí fazendo de venda. Se for cada vez mais os compradores, possivelmente a ordem de venda nossa vai ser cancelada. Vamos ver, ajustando aqui essa ordem. Esse retorno. Seguraram bastante aí nessa região, né? Se ele vai agir nessa região aqui de problema, tá? Nessa região de problema, a gente vai ficar de olho aí, ó. A região de muita sombra, aqui também no gráfico de 5 minutos, a gente consegue observar. Se continuar olhando aí, eu não tirei a hipótese de venda ainda não. E como isso vai estar agindo aí nessa região. Se ele volta com uma pancada vendedora, aí ficaria perfeito aí. Possivelmente vai nos ativar. Tinha pressão, né? Vendedora nessa região vendedora. Eu consigo dar uma ajustada ali na ordem. Posicionado em Nasdaq. Stop já posicionado. Ainda não nos ativou. Posicionado em Dow Jones. Eu desenrolar agora em qualquer coisa contra a gente pula fora. A gente também viu ali, né? Compradores agindo forte nessas regiões. Tá bem conduzindo aí os trades, tá? Com duas operações abertas, um em Nasdaq e também um em Dow Jones. Dow Jones já sentindo pressão aqui, ó, média de 20, né? Já fica essa alerta ligada aí. Então, vamos conduzindo aí, tudo certo, posicionado. Vamos ver o desenrolar da operação agora. As operações, né, já posicionadas aí. Nasdaq e Dow Jones, e vamos acompanhando aí. Mercado ativando a nossa ordem da melhor forma possível. Ele não pode sentir pressão, pessoal, nessa região. Tá? Não pode sentir pressão. Mesma coisa aqui, ó, nessa região. Acompanhar aqui mais de perto essa movimentação. A gente está nos protegendo assim possível. Nasdaq está desenrolando muito bem. Dow Jones desenrolando muito bem também. Né? Vamos ver, vai rolar. Essa volta não é interessante, né? Uma volta bem forte aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer nessa região aqui, pois vendedores apareceram fortes também. Chegando a 50% do risco. A coisa vindo muito forte nessa região, né? Vamos ver como que ele vai agir.
Se ele vai lá em cima, volta aqui, pessoal, e ativa mais vendas, tá? Vai ficar muito bom para a gente sair lá embaixo. Você vê como que ele vai agir. Tanto ele já pegou o preço ali mais baixo, está sentindo muita pressão vendedora nessa região. Isso é muito, muito bom para a gente. Já vai dar até para poder a gente se proteger, né? Já vai dar a possibilidade aqui no fechamento desse esquema para a gente estar se protegendo pelo menos ali nos 50% do risco, tanto em uma operação quanto na outra, tá? Tanto em uma quanto na outra. Vamos ver se aqui ficaria muito perfeito se eles fecham agressivando cada vez mais, né? Essa parte vendedora aí, que eu já consigo estar me protegendo, ó. E nessa região, basicamente no 0 a 0, e Dow Jones também basicamente no 0 a 0. Ficaria interessante agora essa agressividade na ponta vendedora, para a gente estar pegando aí a nossa parcial num dia bem brigado, como hoje, né? Um dia bem lateral, né? Bem lateral, do tipo de mercado lateral. Vamos botar aqui já deixando o Nasdaq já no gatilho parcial, tá? 53%. Tá? Fazer também. E a gente já consegue se proteger 100% no zero, tá? E aqui eu já vou pegar uma parcial em Nasdaq nessa região. Dow Jones também provavelmente uma parcial aqui nessa região, tá? Vou estar pegando a parcial exatamente agora em Nasdaq. Olha a parcial linda. Take em Nasdaq, tá? Região de muita briga, não pode ficar dando vacilo. E agora eu vou fazer minha parcial aqui em Dow Jones. Dow Jones é a mesma coisa. Vou estar saindo com... Tá saindo basicamente com tudo, né? Tá protegendo aqui essa ordem. Aqui, tá? Nessa região de 1 para 1. É uma região de parcial, então o Dow Jones eu vou estar saindo com 100% dessa operação. Assim que ele me tirar, eu vou deixar ele indo aí. Caso ele for indo, a gente vai ajustando. E aqui também em Nasdaq eu vou estar ajustando no candle a candle, tá? Vou estar passando aqui ambos para o gráfico de 1 minuto. E tá levando aí no candle a candle. Fechou o candle, a gente ajusta. Fechou aquele candle, eu vou ajustando aqui também, tá? Regiões de muita briga, mercado muito brigado, muito lateral, pessoal. A gente tem que estar se protegendo, né? Não podemos ficar dando vacilo, nem ganância, nem nada disso, devido ao mercado típico de mercado lateralizado, viu? Então a gente vai estar observando aí, ó, aqui em Nasdaq que já finalizou a nossa operação, basicamente em 2 para 1, tá? A gente pega nessa operação. Aqui em Dow Jones ainda a gente continua, né? Posicionado 100%. Vou estar ajustando mais um pouco. Esse aqui foi para baixo. Eu já coloco a minha ordem ali de saída, já em mínimo, né? Então, de acordo com que ele vai, aí eu vou conduzindo aí a operação, tá? Não é muito normal, tá, pessoal? Tá entrando os dois ao mesmo tempo, igual eu entrei agora, Nasdaq e Dow Jones. Mas uma oportunidade muito boa, né? Os dois ativos ao mesmo tempo, que me fez entrar aí dessa forma, tá? Então, o mercado tá indo mais, vou garantindo aí um pouco mais de acordo com que ele vai indo. O intuito era sair 100% em Dow Jones nessas regiões aqui, ó, tá? Essas regiões aqui já eram regiões que está saindo tudo aqui, ó, tá? Mesma coisa que eu fiz aqui em Nasdaq, saída total, tá? Fui conduzindo no candle a candle e deu uma saída aí total, tá? Aqui no Dow Jones já vou me protegendo mais um pouco, e fui para baixo, já coloco a minha ordem de saída e take em Dow Jones e take em Nasdaq. Duas operações muito lindas, bem conduzidas, né? Tomamos aí esse calor, né, pessoal? Aqui, ó. Tomamos esse calor em Nasdaq, tomamos esse calor em Dow Jones, mas continuamos com nossos stop protegidos, né?
sem medo, sem nada. Quando o mercado nos dá a oportunidade, a gente encurta, né? Deu a nossa oportunidade, a gente encurtou e fomos conduzindo a operação aí da melhor forma possível e saímos aí desses dois trades lindamente. Pegamos aqui um 0 a 0 em Nasdaq, um take aqui em Dow Jones, basicamente um 2 para 1, em Nasdaq, desculpa, né, em Nasdaq aqui um 2 para 1, e também pegamos o Dow Jones aqui um pouco mais aí, né, de 2 para 1 aí nessa operação, ambos saindo em regiões onde compradores, né, apareceram. Aqui as regiões onde a gente também ia estar saindo, onde compradores apareceram ali no Nasdaq, no Dow Jones, porém ele foi nos dando oportunidade de estar aumentando aí o lucro cada vez mais um pouco. A gente foi aumentando e finalizamos aí o nosso dia, tá? Um dia bem mais complicado, né? Um dia que a gente vê aqui no gráfico diário, né, pessoal? Que, deixa eu limpar aqui, ó, né? A gente vê aqui no gráfico diário um dia bem mais lateralizado, né? Tá nessas regiões já há vários dias. A gente vê aqui em Dow Jones a mesma coisa, tá? Mercado bem lateralizado, vários dias lateralizado aqui. E a gente vê o decorrer do mercado, foi um dia bem mais complicado mesmo, em relação ao mercado mais lateral, tá? Com isso a gente entra, a gente se protege e a gente sai no momento que a gente tem que sair. Aqui eu se protegi no 0 a 0, tinha que ter se protegido e ele acabou indo depois, né? Esperamos essa última operação que a gente falou. Se aqui em cima ele desse oportunidade, a gente entraria. Ele deu, eu entrei aqui vendido, stop logo acima, né? Aqui a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, vendido, stop logo acima, região espacial era nessas regiões, e também de saída total, né? Região espacial e saída total nessas regiões. Nasdaq a gente conseguiu sair total aqui nessas regiões, coincidindo aí com basicamente um 2 para 1. Dow Jones a gente saiu também, a gente ia sair com parcial nessas regiões, mas como já tinha pegado Nasdaq, já bonito aqui, eu resolvi conduzir ela no gráfico aí de 1 minuto, né? Tanto Nasdaq quanto Dow Jones. O restante que ficou, fui conduzindo em 1 minuto. Então, deixa eu diminuir aqui por causa minha câmera. Eu fui conduzindo um candle a candle, de acordo que ele caiu, eu ia conduzindo, caiu, eu ia conduzindo. Né? Esse candle ficou um pouco vermelho, eu conduzi e saímos aí total aí. O Dow Jones também um pouco mais de 2 para 1. E a gente consegue ver claramente o topo se ficando cada vez mais baixo. Né? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo mais baixo. Aí a possibilidade, né, pessoal, aqui é o fundo mais baixo, nessas regiões ou nessas regiões. Por isso a gente sai. Então, topo mais baixo, fundo, fundo mais baixo, topo mais baixo, o topo anterior. Por isso a gente entrou vendido também, né, com força, em todo o contexto. Possibilidade de topo mais baixo, com de fundo mais baixo. Aqui já concretizou um topo mais baixo, mesmo tendo esse retorno um pouco mais forte, a gente entra posicionado com regiões de saída no topo, com possibilidade de topo mais baixo. Com isso, 100% a gente sai das operações e a gente finaliza o nosso dia aí com 3 operações muito bem conduzidas, tá? Muito bem conduzidas, com tranquilidade, não entrando no meio de briga e saindo aí no momento correto. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o resultado, tá? O relatório de performance. Aqui, pessoal, abri o relatório, tá? Para você estar acompanhando. Aqui, a gente vê aqui, ó, um 0 a 0, tá? Esse aqui foi um 0 a 0, que foi esse trade aqui que a gente se protegeu, tá? Esse take aqui, ó Nasdaq e Dow Jones, tá? Então, 0 a 0, esse trade de 0 a 0. Esse foi um take de um pouco mais ali de 1 para 1, né? Que foi esse take aqui, ó, de Nasdaq. E o segundo take aqui, pessoal, 34 dólares, tá? Foi esse take aqui que eu peguei um pouco mais de 2 para 1. Como eu entrei em 2 trades, que não costumo fazer isso normalmente, eu entrei com a minha mão leve, tá? Minha mão, não, na verdade, minha mão mediana, tá? Deixa eu limpar aqui. Com a minha mão mediana aqui em Nasdaq. E entrei com a minha mão um pouco mais leve do que o normal, tá? Entendeu? Um pouco mais leve do que a minha mão leve já normal. Entrei aqui e a gente acabou pegando em mais de 2 para 1, potencializando aí o nosso dia, tá? Então eu fecho hoje com
US$ 64, né? 63,47 de lucro aí, potencializando aí a minha semana e também o meu mês. E mais tarde, à noite, eu chegando do meu trabalho de CLT, estarei gravando, pessoal, mais um vídeo, tá? Da série, dando continuidade. Esse também é um vídeo que vai para lá também, né? Da série do zero à primeira aprovação em mesa proprietária. Mas vou estar fazendo um resumo, tá, do meu diário de trade e mostrando as operações mais detalhadas também. Tá explicando ali junto com o meu diário de trade. Eu estarei fazendo esse outro vídeo aí na parte da noite, né, quando eu chegar do trabalho, lá para umas 10 horas, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todo mundo e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, valeu!